Vim hoje falar-lhe sobre a água da cisterna de Belém. Já tomou dessa água? Mas não fica assustado não, porque hoje em dia, quando um pregador começa a falar algo assim, a gente já imagina que eles estão engarrafando para vender, aos fiéis. A água da cisterna de Belém. Dizem que essa cisterna, esta fonte ainda existe. Está lá na entrada da antiga cidade de Belém. E é conhecida hoje como a fonte de Davi. O texto bíblico que narra a experiência de Davi e cita esta cisterna, encontra-se no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos de 15 a 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, versos de 15 a 17. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: e teve Davi desejo. Há uma outra tradução, a tradução, se não me engano, da imprensa bíblica brasileira, que vai usar a expressão saudade. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus. Aliás, é interessante dizer quem são esses três poderosos. O nome deles aparece um pouco antes, neste mesmo capítulo, e eu posso mencionar aos irmãos. O primeiro desses três aparece no versículo 8. O nome dele é Josebe-Basebete, filho de Taquemoni. O segundo é o Eleazar. Parece até baiano, porque ele é filho de Dodô e filho de Aoi. E o terceiro aparece no versículo 11, que é o Samá, o filho de Agé, o Ararita. São estes três. E o texto prossegue então no versículo 16, de número 16. Então aqueles três poderosos romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse, escute as palavras do rei Davi: guarda-me, ó Senhor, de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com risco da sua vida, de maneira que não a quis beber. E então o texto termina dizendo: isto fizeram aqueles três poderosos. A outra tradução que usa a expressão valentes, guerreiros. O sermão de hoje se divide em duas perguntas. E a primeira delas é: quais são os seus desejos? Há alguns tempos, algumas situações e circunstâncias onde os desejos parecem aflorar. Final de ano é assim. E então começamos a enumerar os desejos. Um outro momento muito curioso é o momento da gravidez, não é, irmãos? Desejo de mulher grávida. E eu não sei quais foram os seus desejos, minha irmã. Mas eu fiquei impressionado, ela está aqui, eu não vou dizer quem é. Mas como publicou nas redes sociais, eu fui fazer as contas. 5 dias depois de ter descoberto que estava grávida, já estava com desejos. Já estava com desejos. E desejo de siri. E desejo de comer siri. É impressionante, irmãos, porque final de ano também é assim. Nós começamos a desejar. E o curioso é que o desejo de Davi parece um desejo estranho. Ele simplesmente gostaria, naquele momento, de beber da água da cisterna de Belém. Porém, o texto sagrado não condena este desejo de Davi. Não há qualquer crítica do autor sagrado ao desejo de Davi naquele momento. Aliás, me parece que Davi é um homem movido pelos desejos. Um dia ele desejou construir o templo do Senhor. E Deus disse a ele o quê? Você não vai construir este templo. Ele desejou aquilo que não era desejo de Deus. Houve um outro momento na vida de Davi que ele também teve desejo. Foi quando ele desejou a mulher de Urias. E o texto sagrado diz que ele desejou aquilo que Deus chama de pecado. Mas ali estava Davi, um homem movido pelos desejos. E Deus é tão sábio, irmãos, que não foi a Davi, e sim a Salomão, que o Senhor apareceu e disse: olha, pede o que queres. Pede o que queres.
Não foi a Davi. Imagina se o Deus tivesse dito a Davi: pede o que deseja o teu coração. Eu sinceramente não sei qual seria a resposta daquele homem de Deus. Mas o fato é que Davi, ele deseja aquela água, e curiosamente, aquilo que pode parecer uma história sem qualquer propósito, ela é considerada na Bíblia como algo extremamente relevante. E eu vou lhes dizer por quê. Porque essa história está contada tanto no livro de Samuel, como li há pouco, como também no capítulo 11, no primeiro livro das Crônicas dos Reis de Israel. Há 2 momentos em que este mesmo fato é contado. Por isso, é fato que a Bíblia considera, portanto, esta história como algo relevante, importante para a minha vida e para a sua vida. O que eu penso acerca disso, irmãos, é que até mesmo depois, Davi acabou retratando o seu desejo de estar na presença de Deus como esta sede insaciável. Lembram-se disso? Um dos momentos de sua poesia, lá no Salmo de número 63, no verso 1, ele vai dizer assim: ó Deus, tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. E aí a gente fica se perguntando, mas por que Davi teve vontade de beber da fonte ou da cisterna que havia na porta da cidade de Belém? Se você se recorda, quando houve o anúncio do nascimento de Jesus em Lucas capítulo 2, se não me engano, versículo de número 4, a Escritura Sagrada diz que Jesus nasceu na cidade de Davi. Jesus nasceu em Belém. Quando Samuel foi ungir Davi como futuro rei, ele foi para a cidade de Belém. Por quê? Porque Davi nasceu na cidade de Belém. Aquela água, talvez por isso o texto da imprensa bíblica usa a expressão saudade, fazia parte das memórias de Davi. Ele ainda conseguia sentir o gosto daquela água. Eu tenho na minha história algumas águas que ainda me recordo. Não pelo sabor da água, não pela leveza da água, mas pelas histórias. Eu me recordo, por exemplo, da água que papai ia buscar lá em Dias d'Ávila. Dias d'Ávila é uma cidade lá do interior da Bahia. E papai, ele levava garrafões quando ia para aquela área, e a gente ia e lavava os garrafões e colocava dentro do carro. Lembro de papai também pegando água lá em Itaparica, onde também existe uma fonte de água natural. E papai era assim, onde ele encontrava uma água diferente, especial, ele ia buscar. Por isso, até hoje, nas minhas memórias, eu ainda guardo a imagem dessas 2 fontes de água. A água lá de Dias d'Ávila e a água lá de Itaparica. Por um instante, quando Davi ainda estava na fortaleza de Adulão, que na verdade era uma caverna, que ele acabou usando como refúgio, como lugar de proteção, ele voltou no tempo e teve um desejo. Quem me dera poder tomar agora um pouco da água lá da fonte que fica na porta da cidade de Belém. É interessante porque existiam outras cisternas, haviam outras cisternas, mas ele fez questão de uma água específica, aquela que está junto à porta. Há pouco eu lhe fiz uma pergunta, não é, irmãos? Eu lhe perguntei quais são os seus desejos. E uma coisa que você precisa aprender é ser específico naquilo que você almeja. É interessante porque algumas pessoas dizem assim: eu quero ser feliz. Sim, mas ser feliz, continue a frase. Eu quero viajar. Sim, mas me diga para onde você deseja viajar. Eu quero. Você precisa aprender a ser específico sempre que trouxer no coração um desejo diante do Senhor. Você precisa ser claro. Aliás, a questão sempre é que entre Davi e o seu desejo, a água lá da fonte, na porta da cidade de Belém, havia um obstáculo, irmãos. Se você se recorda, os filisteus estavam refugiados ali. Os filisteus haviam montado seu acampamento militar naquele lugar, e eles eram os inimigos de Davi.
entre o desejo, o desejo, você e o seu desejo, normalmente alguns filisteus vão marcar presença, viu? Obstáculos precisarão ser vencidos. Caso contrário, você será somente alguém a repetir: ah, quem me dera poder beber um pouco da água que está lá junto, na porta da cidade de Belém. Eu tenho aprendido, sabem, irmãos, que ter desejos não é pecado. Desejar não é pecado. O grande problema é viver em função desses desejos, que é o que a filosofia chama de hedonismo. É quando você estabelece que os seus desejos vão determinar o que é certo e o que é errado para a sua vida. É quando você vai determinar que o seu desejo será mais importante do que qualquer outra coisa. Será o critério do bem e do mal. O grande problema não é desejar, mas é desejar também aquilo que Deus considera pecado. Por isso, não fique preocupada ou não fique preocupado neste início de ano de colocar diante de Deus alguns desejos. Isso é lícito. Senhor, eu gostaria sim de encontrar alguém para dividir com esta pessoa o resto da minha vida. Coloca isso diante de Deus. Senhor, eu queria crescer profissionalmente. Senhor, eu gostaria de avançar na minha empresa, ampliar, eu queria adquirir a minha casa, meu Deus. Você precisa estabelecer diante de Deus e de forma clara qual o seu desejo, o que se encontra no seu coração. Aliás, complete essa frase. Foi assim que Davi se expressou: quem me dera. Se eu colocasse essa frase, quem me dera, 3 pontinhos, como você completaria esta frase? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Aliás, há uma fórmula muito interessante para lidar com isso. E aparece lá também no livro de Salmos, no capítulo 37, versos de 4 a 5. Quando o salmista diz assim: deleita-te também no Senhor. Notem, a fonte do meu prazer não são os meus desejos, e sim o Senhor. Eu não fiz dos meus desejos a fonte do meu deleite. O meu deleite é o Senhor. Aí o texto prossegue: deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Um coração que aprendeu a deleitar-se no Senhor não vai alimentar desejos que não recebam a bênção de Deus, irmãos. E aí vem a continuação do texto: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Por isso eu gostaria hoje de estimular você a desejar, a voltar a sonhar. E talvez você esteja querendo desistir disso, porque no ano que passou você fez a mesma coisa quando o ano começou. E talvez na sua relação você tenha colocado: neste ano eu vou cuidar mais da minha saúde, vou caminhar, vou para a academia, vou perder peso, vou cuidar da minha alimentação, vou cuidar da minha saúde, vou gastar mais tempo com a minha família, não vou mais trabalhar de forma excessiva, não vou levar mais serviço para casa, vou rever a minha agenda. E talvez você não tenha conseguido alcançar. Hoje você tem 2 opções. Ou você desiste de desejar, de sonhar com isso, de aspirar, de colocar isto como uma meta para a sua vida, ou você renova isto diante de Deus, dizendo: Senhor, eu desejo beber da água lá da cisterna que fica junto à porta da cidade de Belém. E lembre-se, seja específico quando fizer isso. Como disse, o sermão de hoje, na verdade, ele está estruturado em 2 perguntas. A primeira foi essa: quais são os seus desejos? Mas a segunda é a seguinte: pelo que você daria a sua vida? Pelo que você daria a sua própria vida? Consegue pensar? Algum tempo atrás houve uma manifestação, um protesto na frente da Casa Branca. E havia um cartaz ali que dizia assim: não existe nada pelo que valha a pena morrer. Como a manifestação acerca da paz, em promoção da paz, é interessante. Mas sinceramente, irmãos, não existe nada pelo qual vale a pena morrer. Não existe absolutamente nada
em função do que você daria à sua própria vida. Aliás, alguém já disse que se você ainda não encontrou algo pelo qual esteja disposto a morrer, ainda também não encontrou algo pela qual possa viver, ou pelo que possa viver. Eu entendo, irmãos, que nessa história algo curioso acontece. O líder Davi deseja a água lá de Belém. E o curioso é que os seus soldados escutam. E lá estão aqueles 3 homens valorosos, valentes, poderosos, como dizia a tradução. E eles avançam em direção aos filisteus, entram na cidade de Belém, conseguem pegar a água e trazem de volta e levam para Davi. E eu fico pensando na conversa entre os filisteus, depois que eles fizeram tudo aquilo. Já imaginaram? Os homens lá entre os filisteus procurando o capitão, dizendo: capitão, vieram até aqui, o que aconteceu? 3 homens vieram ao nosso acampamento, e o que eles fizeram? Levaram armas, mataram alguém? Não, o que foi que eles fizeram? Eles entraram, pegaram um pouquinho d'água e retornaram. Provavelmente eles devem ter dito: esses judeus, esses hebreus realmente são loucos. Parece não fazer sentido, mas aqueles homens saíram com um propósito e arriscaram as suas próprias vidas em função do desejo de Davi. Quando eu penso nessas coisas, irmãos, eu percebo que no mundo como o nosso, um mundo que é dominado pelo egoísmo, a atitude desses homens seria considerada no mínimo absurda. Quem nos nossos dias, em função do desejo de alguém, seria capaz de arriscar a sua própria vida? Muito menos se é para trazer somente um pouco d'água, lá da água, junto à porta da cidade de Belém. Mas quando eu penso nisso, sabe, irmãos, eu percebo que aqueles homens valentes, eles encontraram forças, eles encontraram um propósito para fazer isso, porque eles tinham um rei por quem lutar. E é interessante porque a história deles é uma história extremamente rica. Quando o texto sagrado fala sobre a formação deste pequeno grupo, que na verdade eram soldados de elite, provavelmente em torno de uns 37 homens, que eram os homens mais treinados dentro do exército de Davi. Quando eles se juntaram a Davi, eles se juntaram, meus irmãos, no momento em que Davi estava lá na caverna de Adulão. E o que me impressiona é que estes homens, eles cumpriram um papel extremamente importante na história do rei Davi. No texto de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo 10, diz assim: são estes os chefes dos valentes de Davi, que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor, no tocante a Israel. O texto é o texto de 1 Crônicas, capítulo 11, versículo de número 10. Notem, irmãos, que a promessa de Deus para Davi era exatamente essa: torná-lo rei de Israel. Mas o processo, o tempo, o processo, tornar Davi rei, foi acompanhado pela luta desses homens. As promessas de Deus, elas acontecem quando o povo de Deus se junta e unidos lutam por um mesmo ideal. Ninguém poderia esperar que Deus iria fazê-lo sem que esses homens também fossem usados por Deus para isso. E é tão importante porque na história bíblica, irmãos, o segredo de Davi talvez tenha sido exatamente esse. É impressionante porque Davi, quando recebe aquela água, pode parecer estranho, mas ele joga aquela água no chão. Ele derrama aquela água e não bebe. Eu não sei se você fosse um daqueles 3 soldados, o que diria ao rei Davi naquela hora. Provavelmente diria: mas é possível uma coisa dessa? Saí, arrisquei a minha vida, trouxemos a água, e quando chegamos aqui ele simplesmente joga a água no chão e não bebe da água que ele tanto desejava. Talvez alguns de nós ficássemos assim indignados. Mas se os irmãos prestaram atenção, a Bíblia não diz simplesmente que Davi jogou água no chão. A Bíblia diz que Davi a derramou diante do Senhor. Um dos sacrifícios realizados pelo povo de Israel era o sacrifício da libação.
era quando era derramado um pouco de vinho, era derramado o vinho sobre o altar antes de ser oferecido o animal. O que Davi faz é transformar o desejo em adoração. O que ele faz é transformar aquilo que ele havia recebido em consagração ao Senhor. O que Davi faz, irmãos, é perceber que na estrada da gentileza eu não sou o ponto final, que eu preciso colocar diante de Deus todos os meus desejos. Talvez por isso ele não tenha se tornado um homem extremamente arrogante, presunçoso, porque ele poderia sair dali dizendo: olha só os homens que tenho à minha volta, basta eu desejar um pouco de uma água e eles são capazes de ir buscá-la, inclusive pagando até, ou correndo até o risco de morte, somente para atender os meus desejos. Mas Davi não faz isso, porque esses homens, na verdade, eles se transformaram no que se transformaram, irmãos, por conta de uma observação simples. Quando Davi quis conquistar a cidade de Jerusalém, os irmãos sabem quem foi que conquistou a cidade de Jerusalém? Foram exatamente estes soldados de elite junto com Davi. Mais tarde Jerusalém vai ser conhecida como a cidade de Davi. Ele não queria escolher nenhuma cidade do norte, nenhuma cidade do sul, para não ter problemas com as tribos. Aquela cidade ainda estava nas mãos dos jebuseus. Ele disse: vamos conquistar essa cidade, porque ela não pertence a nenhuma tribo, e aqui nós vamos fazer a capital. E na luta, nenhum soldado das tribos de Israel, somente o seu grupo de valentes. Mais tarde, quando Absalão se levantou para tomar o poder de Davi, os irmãos sabem quem foi que ofereceu resistência a Absalão e a todo o exército nacional que apoiava Absalão contra Davi? Foram exatamente estes homens valentes. E eles na guerra conseguiram vencer Absalão e sufocaram aquele momento, sufocaram aquela rebelião. Mais tarde, quando Davi envelhece, Adonias, um dos seus filhos, deseja assumir o poder, mas Davi já havia proferido que Salomão seria o seu substituto. Os irmãos sabem por quê ou como Salomão conseguiu chegar ao poder? Porque no momento em que Adonias se levantou, diz a história bíblica que os valentes de Davi não o apoiaram, e dessa vez nem guerra teve, irmãos, nem guerra aconteceu, porque eles perceberam que os valentes de Davi iriam lutar, caso desejassem tirar o poder das mãos de Salomão para transferir para o seu irmão. Esses homens foram extremamente importantes na vida de Israel e no apoio a Davi. Feliz o líder que tiver ao seu lado gente assim, irmãos. Feliz o líder que tiver ao seu lado homens capazes de entregar a sua própria vida em função não dele, mas do projeto de Deus para a sua vida. Esses homens estavam extremamente empenhados nisso. E quando eu me pergunto como eles se tornaram homens vencedores, guerreiros, poderosos, porque o texto sagrado diz que quando Davi foi para a caverna de Adulão, lá em 1 Samuel capítulo 22, versículo de número 2, os irmãos se lembram quem foi que se juntou a Davi? O grupo foi descrito assim, num primeiro momento: ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, uma multidão, e todos os amargurados de espírito. E aí a Bíblia diz que Davi se fez chefe deles. Estes valentes estão aqui, irmãos. Eles fazem parte, no início da caminhada, destes que se achavam em aperto, endividado, amargurado de espírito. Mas eles encontraram um herói. Eles encontraram forças quando começaram a conviver com Davi. E por que isso? Os irmãos já imaginaram aqueles irmãos ouvindo a história do momento em que Davi enfrentou Golias? Os irmãos já imaginaram Davi contando as suas histórias de luta contra os filisteus? E fazendo com que aquelas pessoas acreditassem que era possível?
Aqueles homens se tornaram guerreiros, irmãos, num momento de extrema fraqueza, mas porque alguém resolveu tratá-los de uma forma diferente. O Norman Vincent Peale, pregador, ele, uma vez em Hong Kong, diz a história que ele passou por um lugar onde faziam tatuagens, e na porta daquele lugar havia algumas imagens e o preço das tatuagens. E uma coisa chamou a atenção dele, porque ele viu uma inscrição que dizia assim: nascido para perder. E ele disse: como alguém vai tatuar uma expressão como essa em seu próprio corpo? E ele resolveu entrar e foi conversar com o tatuador, alguma dificuldade entre os dois de comunicação, mas ele perguntou: alguém aqui já tatuou no seu próprio corpo essa expressão, nascido para perder? E ele confirmou e disse que sim, e não poucos, muitos já fizeram isso. Depois de algum tempo, o tatuador então disse o seguinte: antes de tatuarem no corpo, eles já haviam tatuado na mente. Eu não sei, irmãos, mas hoje nós poderíamos nos juntar talvez ao grupo lá da Caverna de Adulão. Chegamos ao final do ano com um sentimento, quem sabe, de perdas. Para mim, pessoalmente, foi um ano difícil, e começou com a perda da minha mãe, os irmãos sabem disso. Mas eu preciso escolher: ou eu olho para o ano que chegou ao final, lembrando-me do dia da morte, ou lembrando-me do dia do nascimento, porque também em minha família nós experimentamos a chegada de um bebê, do meu primeiro neto. E neste momento nós estamos sendo desafiados, irmãos, a enfrentar a vida segundo o olhar de Deus. É por isso que quem se refugia na Caverna de Adulão acaba saindo de lá como um vencedor, como alguém disposto a lutar. O Goethe, ele tem uma expressão curiosa, ele diz assim: trate as pessoas como se fossem o que deveriam ser, e as ajudará a ser o que são capazes de se tornar. E eu creio nisso, sabe, irmãos? Creio firmemente nisso. E eu fico recordando o gesto de Davi, quando Davi, quase que num gesto profético, derramou a água de Belém no chão. Há uma expressão em Isaías, no capítulo 53, versículo 12, que ele diz, de uma forma profética também, que o Messias, ele derramou sua alma na morte. Para muitos, quando Davi derrama a água de Belém no chão, num gesto de consagração e oferta a Deus, ele está de alguma forma sinalizando para aquilo que séculos mais tarde vai acontecer, quando Jesus entrega a sua própria vida. Aquele que foi nascido em Belém entrega a sua própria vida para perdão dos nossos pecados. Mas eu queria terminar lhe dizendo duas coisas. A primeira delas é: consagre ao Senhor tudo quanto receber. Avance uma vez, por gentileza. Consagre ao Senhor todos os seus desejos. Consagre ao Senhor tudo quanto você receber. Essa talvez seja uma das lições mais preciosas da experiência de Davi. Quando mesmo tendo desejado, quando mesmo tendo em suas mãos o fruto do seu desejo, ele consagra ao Senhor aquilo que recebeu. Desejos costumam tornar as pessoas muito egoístas, porque eles acabam consumindo o nosso tempo, tomando o espaço de nossa agenda, substituindo as nossas prioridades, fazendo com que fiquemos surdos em relação a alguns apelos daqueles que estão à nossa volta. Por isso eu queria lhe dizer: por mais precioso que seja o seu desejo, consagre-o ao Senhor. Consagre-o ao Senhor. Mas há uma outra palavra que eu gostaria de lhe dar nesta hora. Avance uma segunda vez, preste atenção àquilo ali. Você pode tornar realidade o desejo de alguém. É impressionante porque aqueles homens, os valentes de Davi, perceberam que poderiam tornar realidade o sonho que não era deles. E eu vou ser bem claro, sabe? Talvez você possa realizar o sonho de alguém que está orando pela sua vida insistentemente. Alguém que chegou nesse início de ano
Mas o desejo, na verdade, passa por uma decisão sua, passa por uma escolha que somente você poderá fazer. Talvez você seja exatamente a realização do desejo de alguém. E nesta hora, se não houver renúncia, se não houver aquela sensação vale a pena, se não houver no meu coração e no seu coração aquele desejo de dizer, eu vou buscar esta água, eu vou enfrentar os filisteus no seu lugar, eu trarei esta água para você, eu irei de alguma forma ser resposta de Deus para o seu desejo e para a sua oração. Às vezes a gente se preocupa muito no início do ano de estabelecer as nossas metas, estabelecer os nossos sonhos, estabelecer os nossos desejos. Mas hoje eu queria também desafiar você a ser o sonho, a se tornar um desejo, a se tornar resposta ao anseio, aquilo que tem sido oração de gente que lhe ama e que tem pedido a Deus que este ano seja o ano de mudanças significativas na sua vida. Deus pode usar a sua vida para abençoar a vida de outros. Aliás, há um autor que diz isso de uma forma muito curiosa. Ele diz assim: cuidar das pessoas além do que os outros julgam sensato, é arriscar mais do que outros julgam seguro, é sonhar mais do que outros consideram prático, é esperar mais do que outros pensam ser possível, é trabalhar mais do que outros imaginam ser necessário. Mas tudo isso em função do amor, em função do amor, irmãos, somente do amor. Eu lhe fiz 2 perguntas nesta noite, e eu espero que você as responda. Primeiro, quais são os seus desejos? E segundo, o que para você vale a pena? O que de fato vale a pena nesta vida? Quando nós identificarmos essas respostas para essas 2 perguntas, nós finalmente transformaremos este ano em um ano verdadeiramente novo. Verdadeiramente novo. Quero lhe desafiar a marchar, a seguir em frente, a caminhar nesta direção, porque eu creio que é possível. E eu tenho uma palavra para você. A palavra é uma palavra profética, e ela está escrito lá no livro de Êxodo, capítulo 14, versos 14 e 15. Por favor, retorne lá a esse texto da palavra do Senhor. Naquele momento, diz o texto sagrado, Moisés oferece uma resposta ao povo de Israel, dizendo assim: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Eu queria destacar aqui uma palavra: acalmem-se. Acalmem-se, somente isto, acalmem-se.